Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: tô conversando com um menino, mas ele fala muito da ex dele, que não prestou para ele e tal. Porém, ele fala muito dela, e isso dá um desânimo para tentar com ele. Ele fala muito das ex dele, chega até a ser chato. Não é que ele fala só dessa ex, ele fala das ex. Conforme eu fui lendo, as teorias já foram pululando aqui na minha cabecinha, mas por isso que eu falo que, lógico, aqui nós estamos falando de alguém que falou aqui em 5 linhas. Por isso que quando a gente faz um atendimento, que eu vou me aprofundando na história da pessoa, a gente vai montando todo um mapa para a resolução dos conflitos. Por que eu digo isso? Porque quando você falou das ex, a teoria já começou a ir para um outro canto. Quando você estava falando que ele fala demais dessa ex específico, aí a teoria poderia ser que ele não superou ainda, né? Que de certa forma ela mexe ainda com ele. O que a gente não descarta não, toda essa teoria não descarta. Mas quando você fala que ele fala das ex, aqui para mim a teoria pende mais para qual lado? Para o lado em que ele quer falar tanto do que elas fizeram, que é uma forma dele falar para você o que você não deve fazer. Tem um monte de gente que usa, sem perceber, usa esse mecanismo, usa essa estratégia. Então, ele fica falando, porque ela não presta, porque ela não... E aí ele dá a razão do porquê ela não presta. Porque ela fazia isso, porque ela fazia aquilo, porque ela ficava adicionando gente que ela nem conhecia. Quando ele ia questionar, ela queria mostrar que era torta. Então, com isso, ele já está falando o que você não deve fazer. Que você não tem que adicionar pessoas, porque ele vai considerar que você também não presta. Tá entendendo a jogada, minha querida? Mas André, ele fala mais dessa aí. Sim, por isso que eu estou dizendo. Pode ser quando a pessoa fala, né, e fica falando o que a pessoa fez e não fez, quer dar detalhes. Porque veja bem, gente, não sejamos extremistas. Então, por exemplo, não é para falar nada de ex. Calma, gente. Às vezes a pessoa, ela conta só porque a relação dela acabou. Você tá solteira? Eu namorei 3 anos e agora faz 6 meses que eu tô solteiro. É até adequado que a gente tenha esse tipo de informação. Você tá solteiro há quanto tempo? Porque às vezes a pessoa fala que tá solteiro há 15 dias, eu ficaria esperto, né? Começar a me relacionar com uma pessoa que tá solteira há 15 dias. André, mas você diz que tem gente que termina a relação hoje, né? E já tá tudo resolvido dentro dela. Então semana que vem, se ela entrar num outro relacionamento, já tá tudo resolvido, o ciclo tá encerrado. Sim, isso acontece. Mas eu tô dizendo que aqui, por uma questão de prudência, eu esperaria um pouco mais do que me envolver com uma pessoa que está solteiro há 15 dias. Poderia até começar a me relacionar com a pessoa, mas jamais criaria expectativa, até porque eu estaria conhecendo com muita cautela ali. Será que realmente, deixa eu observar aqui, não tem ainda alguma coisa conectada nessa ex? Será que tem que prestar muita atenção? É óbvio que, tá vendo? Por isso que eu falo que é complicado. Porque eu acabei de conhecer uma pessoa que está 15 dias solteira, eu vou querer ficar vendo o celular da pessoa, só que faltava. Eu vou querer ficar perguntando, mas você não fala mesmo com ela? Já vou pagar de ciumento logo de cara. Deus me livre. Então, tá vendo? Por que é problemático se envolver com uma pessoa que está recém-separada? Qual é o problema aqui? O problema é que a gente tem que prestar atenção no que a pessoa está dizendo. E se a pessoa está falando demais, às vezes pode ser que a pessoa ainda tenha sentimentos pela ex, então fica falando, porque na verdade, tá vendo? Tá falando como se estivesse falando com o amigo, contando pro amigo. Porque quando eu tô contando, eu tô revivendo. Então isso mostra um desejo de reviver aquilo. Isso mostra um desejo de reviver aquela coisa que tem a imagem da ex. Parece que eu tenho que fazer ela estar presente de alguma maneira. Por isso tem que ficar esperto. André, qual dica você daria para eu saber se tem sentimento ou se a pessoa só está falando aquilo porque quer me contextualizar ou, como você disse,
A pessoa, na verdade, ela quer dar dicas de como eu não devo ser. O que também é péssimo, hein, André? Porque a pessoa já fica falando como eu não devo, você quer mandar em mim? Concordo. Mas, se eu pudesse dar uma dica, eu diria o seguinte. A pessoa falou isso uma única vez, falou, com a minha ex, ela não presta porque fez isso. Pronto, acabou. Ou a pessoa... No outro encontro, a pessoa fala alguma coisa da ex de novo, negativamente, mas fala. No outro de novo, bom, aí é sinal que eu quero fazer com que ela esteja presente, porque eu ainda tenho sentimentos. Como eu disse, é igual o cara que ainda pensa de alguma maneira na ex, ele fica tocando no assunto dela com os amigos. E por quê? Porque é uma maneira de fazer a pessoa estar presente, certo? Quando eu atendo aqui, por exemplo, eu estou atendendo um rapaz aqui, quer marcar 2 horários seguidos e ou seja, ele quer ficar falando o que aconteceu. Ele quer ficar falando, porque ele sabe que ele precisa superar. Ele precisa ficar falando. Por que ele precisa ficar falando? Porque ele ainda gosta. Entende o raciocínio? Então, se eu pudesse dar uma dica, é essa. Uma coisa é a pessoa falar uma única vez, como se estivesse relatando o que aconteceu, tal. Tá, beleza. Começou a falar com muita frequência. Primeiro que é um sem noção total. Ficar falando de ex pra pessoa que eu tô querendo ficar, que eu tô querendo assumir alguma coisa, né? Total sem noção. Então, quer dizer, às vezes, tá vendo? Gosta tanto ainda, não tá superado ainda, que perde até a noção. Tem que ficar esperto. Agora, ele tá falando das outras ex também. Aí, mais provável que a pessoa tá querendo, na verdade, montar o cronograma de regrinhas e, observa o que elas fizeram, você não pode fazer isso. De qualquer forma, continua achando sem noção. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.